amigos, alô amigas, sejam bem-vindos ao nosso canal Toca do Leão, com esse amigo Leão Borges, para a nossa conversa habitual dos domingos. O nosso cafezinho, que tomamos juntos já há algumas semanas e que nos dá um prazer enorme recebê-los na nossa casa para compartilhar conosco o que nós temos aqui à mesa, o nosso cafezinho, e para conversarmos sobre assuntos relevantes da vida. O nosso tema de hoje é: na prática, a teoria é outra. E para tratarmos desse assunto, nós queremos pedir antes que os amigos que não são inscritos se inscrevam no canal, nos dando essa força para continuarmos o nosso trabalho. Os que já são inscritos, acionem o sininho para receber as novas notificações do programa e, ao final, se acharem que o programa tem sentido, valeu a pena, deem o seu like, que também nos fortalecerá. Então vamos ao tema de hoje: na prática, a teoria é outra. Quando eu era garoto, na minha cidade pequena, aqui no interior de Minas, nós jogávamos futebol no time principal da cidade. E eram 3 categorias: os titulares, que eram os melhores jogadores, os mais experimentados, os mais vividos; os aspirantes, que eram os que ficavam na reserva para o caso de uma substituição, de algum jogador machucar, enfim. E tínhamos o juvenil. E eu atuava no juvenil à época, lá no começo da década de 60. E nós tínhamos jogos todo fim de semana. Um fim de semana lá no nosso campo, um fim de semana, outro fim de semana fora, numa cidade próxima ou num outro bairro da cidade onde tinha campo de futebol. E a garotada adorava, a gente ficava eufórico com a hora de jogar. Todo mundo queria jogar, mas só cabiam 11 dentro do campo. E o nosso treinador, um senhor chamado Seu Jeremias, da época, ele era, ao mesmo tempo que zelador do campo, ele cuidava da meninada. E ele um dia nos deixou lá na reserva, juntamente com outros jogadores, e colocou o time que ele achava ideal para jogar. Ele julgava os melhores jogadores para estar em campo. O jogo era difícil, era contra um time visitante de uma outra cidade, que já despontava jogadores assim, ainda no juvenil, mas já com muita categoria de jogador de futebol, muita habilidade. Então ele achou que tinha que montar o melhor time. Mas o interessante é que nós ficamos ali sentados num banquinho improvisado, na beira da gradinha, não era nem alambrado, era gradinha, as gradinhas assim que circundavam o campo. A torcida ficava do lado de fora da gradinha, os jogadores, juízes e outros bandeirinhas ficavam dentro do cercado ali das gradinhas. O interessante é que o jogo começou, ficou muito difícil, mas tinha um colega que jogava como atacante, como centroavante, era o fazedor de gols, né? Mas ele tinha ficado na reserva. E aí o jogo difícil, o centroavante que tinha sido escalado não estava dando conta, errou uns 2 ou 3 gols assim, que todo mundo achava que fazia. E a gente ouvia os comentários do colega: faz assim, faz assado, oh, mas você devia ter chutado desse jeito, você não podia ter feito isso, lá esbravejando na beirada do campo. Aí, a uma certa altura, passou o primeiro tempo, fomos para o vestiário, e o jogo estava difícil, e o treinador insistiu com o mesmo centroavante: vamos deixar ele jogar mais um pouco, ver se ele dá conta. E, no entanto, o gol não vinha, o jogo estava ficando difícil, e o comentarista, o colega comentarista, estava lá no banco de reservas, ditando regras para quem estava jogando. E de repente o treinador falou para ele: fulano, vem cá. E ele falou: eu? Ele falou: chamou o colega. Falou: prepara aí que você vai entrar. Mas como? Vou entrar onde? Você vai entrar no lugar de centroavante. Ele falou: mas não, o jogo está difícil, deixa ele jogar. Ele falou: não, você sabe tudo o que tem que fazer lá dentro, você está aqui fora, você tem todas as teorias do que deve ser feito, como é que deve ser feito, como é que se faz gol, como é que se chuta. Então vai lá, vamos ver se você consegue melhor do que ele, porque a teoria você tem, vamos ver como é que isso funciona na prática. Não, mas e tentou gaguejar, ele falou: não, agora você vai jogar, e pode correr, agilizar para você poder jogar.
E o rapaz entrou e verificou que não era fácil jogar de centroavante naquele jogo. Não era porque o outro era ruim e ele supostamente melhor. Era porque ambos teriam imensas dificuldades, porque o outro time tinha também jogadores de valor, tinha jogadores de importância. Terminado o jogo, empate, sem gols, e aí o treinador reunia a meninada de novo e falou: olha, uma coisa que eu queria falar para vocês, estou de parabéns, não perderam o jogo, também se tivesse perdido era um aprendizado para nós, o time deles é muito bom, mas eu queria falar uma coisa para vocês. Quando o colega está jogando lá dentro do campo, a gente não sabe o grau de dificuldade que ele está enfrentando. Então, não podemos ficar aqui de fora censurando, criticando, ensinando como é que ele deve ou não deve fazer. Porque quando nós entramos para jogar, também vamos ter as nossas dificuldades e vamos precisar da mesma paciência e da mesma compreensão dos que ficaram aqui fora. Isso aí é lição para a vida toda, disse aquele senhor simples, né? Isso é lição para a vida toda, não é só para futebol não. Porque muitas vezes a gente tem receita para os problemas dos outros, mas na hora de tomar o remédio a gente não toma. Essa receita não serve para nós. E aquilo ficou na minha cabeça, passou o tempo, de repente, alguns anos atrás, eu li uma obra de Joelmir Betting, né? O livro chamava Na Prática, a Teoria é Outra. Nós não sabíamos disso, né? Mas o treinador percebeu que ele sabia do lado de fora, teoricamente, tudo que tinha que ser feito. Mas lá dentro do campo, no calor da partida, com aquele jogo cerrado, fechado, duro, aquelas teorias todas que a gente tinha lá de fora do campo, no conforto do banco de reservas, não se aplicavam, porque quando nós entrávamos para jogar, sentíamos a dificuldade dos colegas e dos companheiros. Quando esse senhor falou-nos que era para a vida toda esse ensinamento, resgato hoje, mais de 50 anos, essa experiência, né, para poder entender o que acontece muitas vezes na vida da gente. Nós somos pessoas bem intencionadas, nós somos assim muito interessados em ajudar os outros, mas nós adquirimos um hábito com a internet, isso aguçou, né, de sermos especialistas em tudo. Então nós temos que ser solução para o problema de todo mundo, mas às vezes não temos solução para o nosso próprio problema. E às vezes o remédio que nós receitamos para o nosso semelhante numa situação de dificuldade ou de aflição ou de problema, nós não aplicamos a nós mesmos. A gente vê isso muito quando falece um ente querido de alguém, a gente vai lá, consola, abraça, acredita na imortalidade da alma, a gente fala que a vida continua, a gente ensina as pessoas a terem algum norte, algum parâmetro em que se apegar naquele momento tão difícil, tão doloroso. E cada pessoa reage de uma maneira a esses eventos, a esses acontecimentos. É compreensível, porque os laços de amor, eles são diferentes de uma pessoa para outra. E de uma certa maneira significam também, diferentemente para uns e outros, alguma coisa de especial, alguma coisa de maior. Mas quando nós não estamos envolvidos diretamente no problema, a gente chega, consola, envolve. Se uma pessoa está hospitalizada, a gente vai lá e fala: olha, calma, tranquiliza, vai dar tudo certo, a cirurgia vai correr bem, né? Logo você sai daqui. Vamos orar para o médico e os enfermeiros e os técnicos acertarem. E nós então temos todas essas receitas para o nosso semelhante na hora da sua dificuldade. Mas quando a morte sobrevém na nossa família, ou quando uma doença se nos abate, quando estamos diante de um diagnóstico difícil, como por exemplo uma enfermidade que precisa de recurso operatório, e às vezes recurso operatório invasivo, às vezes recurso operatório é um pouco delicado, com um certo grau de risco, aí nós ficamos temerosos, às vezes até titubeamos em aplicar na nossa realidade aquele tipo de aconselhamento, de orientação, de auxílio que nós demos na hora da dor do nosso semelhante. Então a tal da empatia é colocar-se no lugar do outro, é perceber
que o outro, se não está rendendo melhor, é porque talvez esteja tendo dificuldades imensas. Nós não sabemos o que passa na cabeça, no coração de uma criatura em sofrimento e dificuldade, premida por problemas. Então, aquela assertiva de Joelmir Betting, um grande jornalista e economista já falecido, ele acertou na mosca. Na prática, no momento de vivenciar a experiência, a teoria pode não ser exatamente aquela que nós receitamos, que nós vislumbramos, que nós carregamos como uma filosofia de vida, porque aí nós temos que experimentar o confronto da ideia com a realidade, o confronto da possibilidade com a probabilidade. Quer dizer, isso tudo por quê? Porque tudo que é possível pode tornar-se provável. É possível que eu esteja enfermo? Pode tornar-se provável que eu seja detectado ou diagnosticado uma enfermidade? É possível que eu venha morrer um dia? Claro, algum dia expirará meu prazo aqui na Terra. Claro que eu espero que não seja breve, assim como também para quem nos ouve, quem nos assiste. Que nós tenhamos vida longa, que possamos atravessar anos a fios ainda, né? Se Deus permitir. Eu, como disse a um amigo, que me perguntou se eu tinha medo de morrer, eu disse, não, medo de morrer eu não tenho, só não tenho pressa. E, de fato, se Deus não tiver pressa de me levar, eu também não tenho pressa de ir. E a vida aqui nós vamos tocando, vamos vivendo. Agora, pode ocorrer? Pode. É provável que isso algum dia ocorra? É probabilíssimo, porque uma das coisas, como se diz por aí no ditado popular, de que nós temos absoluta certeza é de que um dia a morte virá, né? Não, claro, que nós desejemos isso, pelo contrário, nós queremos aproveitar a vida, nós queremos tirar proveito dessa experiência, mas é bom lembrar disso, como disse aquele treinador modesto e humilde de um juvenil amador, né? Um time de jogadores juvenis amadores, ele disse assim, olha, respeite o colega que está jogando, porque lá dentro do campo é outra teoria, não é essa sua aí não. Nem é a minha. Às vezes eu monto o time para ganhar e encontro dificuldades lá e não funciona o esquema que eu armei. Então, respeito o colega. Hoje você teve uma experiência, não fiz por maldade não, fiz para testar a sua capacidade de mudar o jogo, de nos ajudar a ganhar o jogo, afinal você também faz parte do time. Agora, você está sabendo que lá dentro é uma outra realidade. Então, quando nós olhamos o sofrimento da humanidade, vendo as dificuldades dos nossos semelhantes, os problemas que os homens enfrentam, que as pessoas estão encontrando por aí, nós vamos cada dia dulcificando o nosso coração, diminuindo esse julgamento áspero, ácido, às vezes um julgamento muito severo sobre como as pessoas agem, como deveriam agir. Porque quando elas estão no calor da dificuldade, da provação, do embate, do testemunho, para elas, todas essas teorias são muito difíceis de serem praticadas, porque nós vamos um dia experimentar isso. Talvez de uma maneira ou de outra, de uma forma ou de outra, a vida testará todas as nossas filosofias de vida. Ela testará todas as nossas hipóteses. Ela testará todas as nossas teorias. E pode ser que nessa hora nós nos lembremos de que na prática, às vezes, a teoria é outra. Porque na prática, nós estamos no calor da provação, do embate, nós estamos na rudeza da experiência viva, verdadeira. E por isso, nem sempre as nossas receitas funcionam, porque as pessoas vivem uma outra situação, uma outra realidade. Mas, pior de tudo, é verificar que nós, podendo receitar ou aconselhar todo mundo em todas as situações com um grau de acerto muito grande, muitas vezes teremos dificuldade de usar os próprios remédios que nós indicamos para os males alheios. Então Jesus dizia que nós precisamos compreender o nosso semelhante, que nós deveremos nos colocar no lugar do nosso semelhante. E ele dizia, faça por ele o que você gostaria que ele te fizesse. E os gregos nos recomendavam, não faça por ele o que você não gostaria que ele te fizesse. Então, no momento da grande dificuldade da vida de cada um,
Ninguém gostaria de ser criticado, julgado, analisado mal, né? Ou, quem sabe, até, de uma certa forma, observado como se estivesse errando, perdendo as oportunidades e as chances da vida. Quem sabe Deus, com mais misericórdia, possa indicar melhores caminhos. Então, antes de uma crítica difícil, complicada, ainda que justa, nós poderíamos recorrer a Deus e pedir que Ele ilumine a consciência daquele que está em provação e em dificuldade. Porque quando nós tivermos, gostaríamos imensamente que as pessoas recorressem ao Criador para nos dar o suporte para vencermos as nossas dificuldades. Então, agradecendo aos amigos que estão conosco, é apenas uma lembrança de um tempo ainda de criança, um tempo de garoto, quando aprendi muito cedo que, de fato, muitas vezes, no calor das provações, das experiências, dos desafios e da própria vida, nossas teorias nem sempre são aquelas, né? Então, a vida nos ensina que, na prática, de fato, nem todas as teorias funcionam, mas as melhores haverão de nos socorrer e Deus tem as melhores alternativas para a solução de quaisquer problemas. Desejando a todos um domingo feliz, obrigado aí por compartilhar comigo um pedacinho de bolo de fubá, né? O meu cafezinho de sempre, né? E por ter permitido que eu compartilhasse com vocês o que vocês têm à sua mesa, eu desejo que todos tenham uma paz e muita alegria nesse domingo maravilhoso que Deus nos ofereceu. Até o nosso próximo encontro. Que Deus nos abençoe. Um abraço muito carinhoso do Leão, amigo de todos. Muita paz.